Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Velho, se eu pudesse te dar um conselho, eu diria pra você não ter filho, cara. Não tenha filho. Cara, é um conselho complicado. Porque vai depender muito, cara, da sua realidade, vai depender muito de onde você mora, do seu estômago, da sua paciência, da sua condição financeira, de muita coisa, cara. Mas, velho, se você optar por ter filho sem ter aproveitado muito a vida, mano, sem ter curtido bastante, sem ter saído, aproveitado a sua liberdade de tempo, se você é um cara que você tá ganhando dinheiro e você não aproveitar essa sua fase boa para poder fazer coisas que você quer fazer, aproveitar que você tem uma melhor condição financeira, se você não optar por aproveitar a sua vida, entenda curtir como quiser. O termo curtir varia muito de pessoa para pessoa. Tem pessoas que curtir para ela é ir a um cinema, ir à praia, ir a bares, ir a shows. E para outras pessoas, curtir é ler um livro, assistir um filme, ir em um parque sozinho, fazer uma trilha, ou com a companhia de alguém ou de outras pessoas. Mas enfim, velho, saiba que a partir do momento que você tem um filho, a sua vida está completamente fadada à escravidão, à prisão, velho, e a sua vida será um caos, um caos. Porque um filho, cara, ele é capaz de mudar a sua vida de forma drástica, de maneira drástica. Cara, você vai mudar a sua vida drasticamente. Tudo que você fizer, na grande maioria das coisas que você fizer, estará associado ao seu filho ou seus filhos, para piorar. Ter um filho é algo extremamente desgastante, cansativo, estressante. Cara, é muito difícil você ter um filho. Você viver todas as fases dele, desde quando ele nasce, desde quando ele é recém-nascido, até quando ele é bebê, depois vira criança, e depois se torna adolescente e até adulto. Cara, se você é um cara que não suporta crianças chorando o tempo inteiro no seu pé do ouvido, se você é um cara que você precisa dormir para trabalhar no outro dia, se você é um cara que você gosta de paz, você prefere paz do que alguns momentos de felicidade, de alegria, melhor dizendo. Felicidade, no meu ponto de vista, ela não existe. Felicidade é só uma falácia das pessoas. Existem momentos de regozijo, de prazer, de satisfação. Felicidade é só uma ilusão, é só uma ideia de um filme americano. Nada mais que isso. Cara, se você não suporta crianças chorando no seu pé do ouvido o tempo inteiro, malinando, dando calundu, no meio de gente, você tá ali tentando se socializar e do nada sua criança começa a querer malinar e você não permite, ela dá calundu e chora, abre o bocão chorando no meio de gente, ou então na sua casa mesmo. Chora de dia, chora de noite, chora de madrugada, chora o tempo inteiro, cara. Você não consegue dormir, você tem que levantar 2, 3, 4 vezes na noite para fazer parar de chorar, para dar mamadeira, para trocar. Às vezes está doente, tem que dar remédio, tem que levar no hospital, levar no posto de saúde, o que seja, cara. A mão de obra para se ter um filho é muito grande. A luz apagou aqui, mas vamos lá. Tá meio escuro, mas eu vou tentar gravar assim mesmo. Tenta focar na mensagem. Me esqueça a minha imagem. Tenta focar na mensagem. Eu precisava gravar esse vídeo porque, cara, eu me emocionei com a decisão de ter um filho. Na verdade, eu não queria ter.
Na verdade, a mãe do meu filho quis demais ter um filho e a gente acabou tendo. Eu acabei me deixando levar pela emoção dela. Cara, e eu te digo, tome muito cuidado com essa decisão. Você pode mudar a sua vida de forma drástica, sabe? De forma extremamente radical. Cara, um filho demanda muito gasto financeiro, muito gasto de dinheiro. Para você manter um filho com fralda, remédio, produtos de higiene. Cara, para você dar uma vida de melhor qualidade para o seu filho, no meu caso, eu tive que contratar um plano de saúde, velho. Não que um plano de saúde seja lá grandes coisas, acho que a maioria das pessoas tem hoje em dia. Quer dizer, a maioria, não sei. Mas assim, acho que muita gente tem, né? É uma coisa... não é uma coisa de outro mundo, mas... Cara, se você for depender de SUS, você tá fudido, irmão. Tá fudido. Tanto pra cuidar da sua saúde, quanto da saúde da sua família, sabe? Do seu filho, né? Então assim, optei por um plano de saúde. Mais um gasto. Cara, eu acho que com meu filho eu devo gastar em torno só com um filho só. Imagina 2, 3 ou 4, que é o que a grande maioria das pessoas tem. No mínimo, as pessoas têm 2 filhos. No mínimo. É o mínimo do mínimo. Um filho só, acredito que é coisa rara. Filho único. É o meu objetivo. Criar um filho único, cara. Porque já que eu tive, ajoelhei, agora eu vou ter que rezar. Mas assim, cara, eu gasto em torno de... Só com o meu filho, em torno de uns R$2.000 por mês, cara. Sem brincadeira nenhuma. Entre fralda, plano de saúde, né? Que se for dividir para nós 3, né? A diferença é que eu que pago, né? Então assim, quer dizer, talvez não faça diferença para a mãe ou para ele, eu que pago. Então assim... Cara, você agora vai ser um pai provedor, um pai de família, um pobre coitado, vai ser um escravo, vai ter que ralar pra caralho pra sustentar uma família, porque agora você é um provedor. Mano, e é uma maneira de viver que eu vou te falar um negócio, cara. Mano, não vale a pena, não vale a pena, cara, porque, pô, velho... Cara, o que você vai ganhar com isso? Nada, nada. Basicamente, encheção de saco, reclamação, você trabalha como um cavalo para manter a casa, para sustentar, dar vida boa para sua mulher, para o seu filho. Velho, você nunca vai ser reconhecido, irmão. Nunca, nunca. A única coisa que você vai ser é apenas um escravo. Você vai trabalhar para poder dar uma vida boa para o seu filho, uma vida de qualidade. Ele vai crescer, ficar mimado, muitas das vezes vai se tornar um adolescente rebelde, que vai te dar desgosto na vida, principalmente se levarmos em consideração essa geração de merda que o seu filho irá ser inserido. Mano, o seu filho vai para a escola, ele só vai aprender merda. Ele só vai aprender merda e levar aquilo para casa. O mundo vai desconfigurar o seu filho completamente. Não importa o que você faça para dar para ele uma boa educação. Não importa, cara. Ele vai para o mundo. E é justamente no mundo que ele vai conhecer todas as merdas. E dificilmente... A não ser que ele tenha uma natureza muito bem estruturada, que ele seja uma pessoa centrada, que tenha princípios e valores naturais, que tenha moral, que tenha ética, coisas naturais, que a pessoa já nasce com aquilo. Agora, se for cabeça fraca, meu irmão, impossível não se alienar, impossível não te trazer milhares e milhares de problemas e dores de cabeça. Cara, ter um filho, no meu ponto de vista, de acordo com a minha experiência, é igual a 60% inferno e caos o tempo inteiro, e 40% você experimenta um pouco do paraíso, do céu, da paz, da ternura, da fofura.
Porque tem a parte boa também. Tem muitas partes boas, eu não vou entrar aqui em detalhes. Mas 60%, cara, é de inferno. É de raiva, é de ódio. É uma mistura de sentimentos muito louca, cara. Ao mesmo tempo que você ama demais incondicionalmente o seu filho, você quer muito proteger, amar, assim, você quer sentir o calor do corpo dele, quer abraçar ele, principalmente quando ele entra na fase ali de uns 2 anos, que ele começa a se derreter no seu colo, te abraçar, te beijar, te dar carinho. Ele começa a entender essas coisas, sabe? O afeto, a troca de carinho, o contato. Só que, cara, ao mesmo tempo, ele começa a chorar. Velho, e no meu ponto de vista, não há coisa mais irritante do que uma criança chorando. Engraçado que ela pode ser linda, ela pode ser fofinha, ela pode ser maravilhosa, essa criança, no aspecto beleza, estética. Mas ela chorando, cara, ela fica muito feia. Ela fica muito chata, antipática, sabe? E o trabalho que ele te dá, não só no chorar, mas a mão de obra que ele te causa, te deixa extremamente sobrecarregado, exausto, cansado, drenado. Aí você se pergunta, porra, cara, isso vale a pena mesmo? Se eu for colocar aqui na balança todos os prós e os contras, será mesmo que eu fiz uma boa escolha? Qual vai ser o futuro do meu filho? O que ele vai me trazer de recompensa? Não necessariamente que ele tenha que te trazer recompensa, mas, porra, cara, é tão sofrido você criar um filho, sabe? É tão sofrido você manter, você sustentar, você lidar com todos os problemas que um filho te causa. A pergunta que fica é, mas vale a pena? E se eu não tivesse filho? Só que eu me fazer essa pergunta nessa altura do campeonato, cara, é apenas uma pergunta. Eu não posso voltar atrás mais. Eu tenho meu filho, amo demais o meu filho. É a coisa mais linda que já me aconteceu. E ao mesmo tempo, é a coisa mais complicada, cara. Mais, assim, sofrida, mais traumatizante que já me aconteceu, sabe? A coisa mais frustrante, sabe? Às vezes eu me sinto frustrado, eu me sinto tão sobrecarregado que eu fico me perguntando o tempo todo, porra, cara, o que eu fiz da minha vida? Só que ao mesmo tempo, quando eu olho pra ele com aquela carinha assim de anjo, sabe? Eu fico pensando, pô, cara, ele é tão inocente, ele precisa tanto de mim, tanto da minha proteção, do meu carinho, do meu afeto. Ele tá aprendendo tanta coisa agora, tanta coisa, é tão novo pra ele. Ele não consegue controlar os seus sentimentos. Às vezes nem nós mesmos conseguimos controlar os nossos sentimentos. Para piorar, uma criança de 2 anos e meio, que é a idade do meu filho. Mas ao mesmo tempo eu olho para ele e falo, porra, cara, é uma parte de mim. Apesar dos pesares, apesar dele dar tanto trabalho, de ser tão entediante, tão frustrante, tão sofrido, apesar dele me causar tanto ódio, ele me causa tanto amor, amor incondicional. E eu penso que sem ele seria pior, cara. Seria pior. Mas é difícil, velho, é difícil. Então a mensagem que eu quero deixar nesse vídeo é o seguinte. Tome muito cuidado, cara. Antes de tomar a decisão de ter filho. E mais cuidado ainda, cara. Tanto para você homem, tanto para você mulher. Toma muito cuidado com quem você vai ter esse filho, irmão. Não tenha filho com qualquer um, cara. A maioria das pessoas faz isso. Mano, não faça isso, cara. A decisão de ter um filho, ela tem que ser cirúrgica. Ela tem que ser muito bem estudada, muito bem tomada. No meu caso, velho, eu tive sorte. Eu tive sorte. Tive um filho lindo, com a mulher que eu amo.
Mas eu vou te contar um negócio, cara. É difícil. É difícil demais. Pior é aquelas pessoas que têm filhos com pessoas apenas por acidente, e depois se arrependem amargamente, cara. Ainda bem que o meu filho pelo menos é bonito e é fofinho, cara. Agora imagina pessoas que tiveram filhos totalmente ao contrário disso que eu falei. Eu não vou explanar aqui, porque isso é complicado, velho, é complicado. A gente tem que tomar muito cuidado com as palavras. Mas enfim, cara, e outra coisa para enfatizar aqui, uma coisa é você ter filho com rede de apoio. Outra coisa é você não ter rede de apoio. Uma coisa é você ter filho e simplesmente entregar para as avós, para elas criarem para vocês. As coitadas das avós são mães 2, 3 vezes. Agora, outra coisa, cara, é você não ter rede de apoio e criar o seu filho. Você, o pai e a mãe, cria o filho, educa o filho. Agora, outra coisa também é o pai que apenas faz o filho na mãe e some na braquiara, e a mãe que se foda, vira mãe solteira. Casos como esse por aí não é incomum. É a coisa mais comum que existe, principalmente hoje em dia, nesse mundo extremamente degenerado, perdido, sabe? Onde as pessoas estão cada vez mais cabeças fracas, mais desorientadas e sem rumo, cara. Completamente sem rumo.